Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Concast, o podcast da Concege. Eu sou a Ariane Coutinho, sou consultora jurídica e atualmente estou como coordenadora de procedimentos internos e estou com duas pessoas muito especiais ao meu lado. E aí, galera, tudo bom? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Davi Vieira, sou presidente executivo atual da Concege e também a nossa convidada aqui, com muito prazer que a gente vai falar, e estamos muito felizes de você estar aqui. Ela é Maria Eduarda Costa, ela é uma psicóloga e a gente veio conversar um pouquinho sobre Setembro Amarelo. Mas Maria, comenta aí, quem é você? Então, eu escutei uma vez de uma criança que ela trouxe a seguinte mensagem, que foi para uma psicóloga uma certa vez e descobriu que a psicóloga é aquela pessoa que você chega achando que sua vida está tudo bem e lá você descobre que está triste. Então eu costumo falar que na minha profissão a gente tem a tendência a auxiliar as pessoas, seja crianças, adolescentes ou adultos, a entrar em contato com os próprios conflitos, que muitas vezes no dia a dia a gente foge desse contato com a tristeza, com a raiva, e na psicoterapia existe essa possibilidade de você elaborar esses conflitos. Então eu sou essa pessoa que frustra muita gente achando que está bem, quando na verdade eu auxilio a entender melhor os conflitos que permeiam, atravessam o desenvolvimento de cada um. E então, como eu havia dito, sou psicóloga clínica. Atuo com adolescentes e adultos. Além disso, sou também professora da Vox2U, que é uma empresa uma escola de oratória aqui em Natal. Sou professora dos kids e teens, né, das crianças e dos adolescentes. E gosto muito quando recebo convites como esse, então muito obrigada, certo? Fico lisonjeada e será um prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês para falar sobre um assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. Massa. Eu acho que até antes da gente começar a comentar o assunto, a gente pode fazer uma descrição para o pessoal que não está vendo o nosso vídeo no YouTube. Então, gente, já me apresentando, eu sou um homem de cabelo cacheado, uso óculos, sou alto e tô com uma blusa azul e uma calça jeans preta. Eu sou uma mulher negra, tenho meu cabelo trançado, estou com uma blusa polo azul e com a inscrição com o nome em branco Concege. Eu sou uma mulher branca, uma estatura baixa, considero, cabelo cacheado, agora nesse momento estou com o cabelo semi-preso, uma blusa bem colorida e uma calça azul marinho. Massa. Agora eu acho que a gente pode começar de fato sobre o tema do nosso podcast, que é Setembro Amarelo. Duda, eu queria saber, a gente ouve muito sobre Setembro Amarelo, a gente entende que é aquele mês que tem que cuidar da saúde mental. Mas é tudo isso? Não é tudo isso? Tem alguma coisa relevante que a gente tem que saber? Eu queria saber da psicóloga. Vamos lá. O Setembro Amarelo é uma campanha que surgiu em 2015 pela Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil. Tem origem de fora, mas efetuou aqui no Brasil em 2015, que tem como proposta a prevenção ao suicídio, certo? Então, o tema principal de Setembro Amarelo é a prevenção ao suicídio. Muito se fala sobre a saúde mental em relação ao suicídio porque é o maior fator que desencadeia, que acomete o suicídio, certo? Só que aí vem alguns pontos. O suicídio em si, ele é levado como tabu por algumas questões sociais, algumas questões históricas e muitas vezes esquecemos de olhar para essas questões e patologizamos as pessoas e acreditamos que o principal fator que desencadeia o suicídio é um transtorno mental individualizado. Só que é necessário uma campanha organizada pelo Ministério da Saúde levar-se em conta políticas públicas, levar-se em conta contexto social, levar em conta não só questões de saúde mental como algo biologizante. Vocês conseguem compreender mais ou menos o que eu estou querendo trazer? Sim, sim. E muito se fala, né, sobre o Setembro Amarelo, sobre a importância de falar sobre a saúde mental, mas isso muitas vezes é deixado em segundo plano e as pessoas não entendem realmente a importância de cuidar da saúde mental. Você pode falar um pouquinho sobre esse ponto pra gente? Com certeza. A saúde mental, muitas vezes, ela é colocada em um feixo, enquadrado em um feixo, de forma separada de todo o nosso sistema, que era para ser visto de forma integral. Saúde é
de forma integral. Temos que olhar para o nosso sistema bio, psico, sócio e espiritual. Espiritual eu trago não de uma forma religiosa, mas muito no que você acredita, certo? E o que é que acontece? Se ocorre de alguma necessidade do ser humano não ser suprida, vamos lá, voltar para o básico. Existe uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, vocês já ouviram falar? Já. Nessa pirâmide, ela coloca coisas essenciais e básicas como algo que deve ser primeiramente suprido para você alcançar, por exemplo, uma autorrealização como conquistas materiais. Então, se alguém que não tem minimamente suprido a possibilidade de se alimentar diariamente, de ter acesso à escola, de ter os seus direitos básicos supridos, ela vai estar em um ambiente adoecido. E isso pode chegar a desencadear adoecimentos psíquicos como consequência. Então, é importante a gente falar sobre saúde mental, lembrando das premissas básicas que uma pessoa deve ter no seu dia a dia. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à família, certo? Que no nosso sistema que a gente tem hoje, cada vez mais está sendo vista de uma forma que não é saudável, né? Que adoece. A gente tem um sistema adoecedor. E então, esses pontos são extremamente necessários de serem levados em conta quando a gente fala de saúde mental. Porque se a gente traz para um ponto muito voltado para questões psicológicas, individualizantes, a gente entra no mérito onde apenas pessoas de uma classe social X que tem condições de pagar um tratamento psicoterapêutico vai ter acesso à saúde mental. E não é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar um acesso amplo para toda uma sociedade. Perfeito. E agora que a gente está falando um pouco sobre esses cuidados, e principalmente a partir da sua fala, desse sistema que muitas vezes acomete não só a questão mental mesmo, mas das necessidades fisiológicas. Então, eu acredito que com o que você está falando, talvez nem sempre seja recomendado uma pessoa ir para um psicólogo, ou para um psiquiatra, para uma terapeuta, ou você acredita que todo mundo deveria passar por algum tipo de acompanhamento? Qual seria a sua opinião sobre isso? Qualquer pessoa que tenha possibilidade de ter acesso é importante de se procurar. Porque como eu falei lá no início, muitas vezes a gente associa muito a terapia a algo que você está em crise, e aí nesse momento de crise vai a psicóloga para ela meio que ser um bombeiro ali que vai apagar o fogo imediato. Quando na verdade é importante ter sempre um processo preventivo. Todos nós passamos por alguma questão, seja na infância, na adolescência ou até na vida adulta, que mexe com a gente, que tem ali o nosso calo, que tem ali aquele ponto de angústia na nossa vida. Então, se existe a possibilidade de você trabalhar melhor as suas questões, seus conflitos, suas angústias, por que não procurar? Porém, sabemos que muitas vezes o acesso à terapia é, como eu estava falando, é algo mais elitista até. Entretanto, existem algumas redes que possibilitam essa busca, certo? Existe tanto as clínicas escolas, certo? Nas faculdades, que tem o processo de terapia para essas pessoas de classes mais baixas. Existe também políticas públicas que, infelizmente, está sendo caótico nesse governo, né, nesse desgoverno. E como, por exemplo, né, no Sistema Único de Saúde tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde lá você vai ter direito a, se você tem questões de transtornos psicológicos, você tem direito ao tratamento. Se for questões de abuso de álcool e drogas, você tem direito ao tratamento. Então, no governo existe sim esse acesso para processos de cuidados psicossociais. Entretanto, sabemos que atualmente a situação é bem precária dessas políticas públicas. E aí, para além disso, muitas pessoas não conhecem. Mas existe também o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Esse sistema, dentro dele, tem o CREAS e o CRAS. Que o CRAS é, inclusive, o local onde muitas famílias fazem a inscrição no Bolsa Família, entende? E lá tem a questão de você prevenir alguns acontecimentos, digamos assim. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social,
onde pessoas em situação de vulnerabilidade podem buscar para prevenir que algo mais grave venha acontecer nas suas vivências, no seu cotidiano e de acesso a pessoas em situação de vulnerabilidade. Já o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele já trabalha com pessoas que já sofreram violação de direitos, seja violência doméstica, abuso, crianças em situação de vulnerabilidade, e lá você tem a oportunidade de ter esse acompanhamento. Entretanto, o que é que acontece? Muitas pessoas não têm conhecimento que esse sistema existe e acreditam que isso é uma forma assistencialista no ponto negativo. Só que essas questões de prevenir violação de direito, de prevenir todas essas formas contextuais de social, é também cuidar da saúde mental, é também prevenção a questões de transtornos, a gatilhos mentais, porque esquecemos, como eu repito e sempre vou frisar, que somos um ser de integralidade. E a maioria dos conflitos tratados dentro de uma clínica de psicoterapia são conflitos entre relações, dentro de casa, familiar, seja de namoro, seja no trabalho. A maioria são conflitos sociais. Então, a gente vê aí a importância do cuidado e da prevenção nesses pequenos detalhes para que a gente trabalhe também a prevenção ao suicídio, porque muitos do suicídio vem de adoecimento psíquico e muito do adoecimento psíquico vem de adoecimento nas relações. Certo, realmente é muito importante a gente levar essa informação, né, que tem esses meios de apoio, né, na rede, justamente por essas pessoas que não têm condição, né, de conseguir um acompanhamento profissional. E além dessas questões sociais, a gente também tem um estigma, né, de realmente a pessoa que se dispõe a procurar um profissional tem ainda todo aquele preconceito, né, na sociedade. Os problemas psicológicos, eles ainda são muito estigmatizados hoje em dia na sociedade. E como a gente pode tratar isso dentro de uma associação, dentro de uma empresa, dentro da escola, como a gente pode trabalhar essas questões de saúde mental para que realmente esse estigma ele chegue ao fim, né, e que a gente possa falar em um ambiente seguro e confortável sobre saúde mental. Olha, as escolas, as faculdades, as empresas, elas costumam esperar o setembro chegar para fazer uma campanha que é entregar um bombom dizendo sua vida vale ouro. Entende? E aí esquece de observar o quanto que a própria organização pode estar colaborando para o sofrimento e adoecimento das pessoas. Então eu acredito que muito mais do que entregar um bombom falando sua vida vale ouro, é trabalhar no dia a dia para que as pessoas tenham um bem-estar, tenham uma qualidade de vida naquela instituição, com formas simples, com formas que dê possibilidade a essas pessoas de terem acesso, por exemplo, na escola. É interessante que o acesso ao professor, o acesso à coordenação, não seja aquele acesso vertical. As pessoas precisam trabalhar mais as relações de forma horizontal, né? O olho no olho, e não aquela coisa de, digamos assim, autoridade, de autoritarismo. Isso são pequenos detalhes que eu vejo em instituições que, quando não há, faz total diferença para a qualidade de vida que uma pessoa leva, seja numa empresa onde ela trabalha, né, seja na escola onde ela estuda. Então, para além de apenas olhar a setembro, é importante ver pequenas coisas, pequenos movimentos durante o ano, e chegar junto dessa pessoa. Eu sei que muitas vezes uma instituição grande, ela não tem como ter esse contato mais próximo com cada um. Mas eu acredito que existe sempre a possibilidade de você fazer momentos que agregue, né? Trazer o bem-estar em pequenas coisas. É numa refeição com qualidade que a empresa oferece ali na hora do almoço, é em um momento de reunião para descontração, para lazer, e não que seja uma forma, digamos, de pão e circo, mas sim de realmente valorizar as pessoas que ali estão, sabe? Uhum. Perfeito. Eu acredito que essa que a Ariane fez foi a última pergunta que a gente tinha, mas, Duda, antes da gente acabar esse podcast, eu queria saber, você tem mais alguma coisa que você acha relevante trazer para conscientizar as pessoas que estão vindo ou vendo esse vídeo no YouTube?
Assim, eu acredito que uma sociedade adoecida, ela tem que parar de individualizar o adoecimento. Então, precisamos começar a olhar para questões como essa de suicídio e de adoecimento mental como algo de contexto social e não de transtorno individualizante de uma pessoa que tem um problema de saúde, entende? E eu acredito que é isso. Então, pessoal, foi isso, nosso podcast de hoje. Nós agradecemos muito a sua participação, Maria Eduarda. Você trouxe conceitos aqui relevantes demais e também muita informação para o pessoal que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. Então, a gente agradece muito a sua participação. E, realmente, para finalizar, a gente gostaria muito de agradecer a todo mundo que escutou até agora, que viu até agora. E qualquer coisa, sigam a gente na rede social, @ConsegioFRN, porque nós já deveremos estar divulgando novos episódios. E acredito que seja isso. Muito obrigado por tudo. Obrigada, gente. Estou muito feliz de ter participado, de ter levantado essa bandeira para além de um olhar de transtorno. E, assim, aproveitando a deixa, quiserem me seguir também no Instagram, @psidodacosta. Lá eu dou várias dicas também para pais em relação à adolescência. E fico feliz de ter participado aqui. Amei. Muito obrigada. Até mais, gente.